Hoje a gente vai falar sobre um tema difícil, que é o perdão. Conseguir perdoar alguém que nos fez mal é um processo. Não é uma coisa simples e não é uma coisa fácil e que leva tempo para a gente conseguir perdoar. Só que antes disso, a gente precisa entender o que é o perdão. Porque eu já ouvi muitas vezes assim: perdoar é esquecer o que a pessoa fez para você. Isso é o perdão. Vamos falar a verdade? Isso não existe. Você não vai esquecer o mal que alguém te fez. Não dá para esquecer. O que a gente precisa aprender é desapegar desse, desse sentimento, dessa vivência. Então, ele é um processo e ele pode demorar esse processo, porque é ao longo do tempo que a gente vai conseguindo perdoar. Só que o perdão, ele é muito importante para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar, porque quando você não consegue perdoar, você fica amarrada a essa pessoa. O- Não é, a gente não deve perdoar pelo outro, e sim por si mesmo, porque é um ato de libertação interno, o perdão. Então, quando você não consegue perdoar, essa pessoa que te fez mal, ela vive, habita dentro de você. Vamos falar a verdade? Ninguém merece ficar convivendo dentro de si mesmo com alguém que te fez mal. Então, essa é a primeira conceituação que a gente tem que fazer, que a gente não consegue esquecer o mal que alguém fez. Isso ficou lá. Então, não existe isso de você achar que, perdoar, é, você conseguir, você esquecer. Não, a gente não esquece. Ponto. Né? E então, outra questão que a gente tem que olhar é que perdoar não significa que você concorda com aquilo que a pessoa fez. Não é isso. Significa, o perdão significa que você está disposto a deixar a raiva de lado, deixar os sentimentos ruins ir embora, deixar o sentimento de o ressentimento de lado e não ter mais o desejo de vingança. Porque quando alguém faz mal para a gente tem o desejo de vingança, não é verdade? Então, é se desapegar desses sentimentos ruins. Então, eu vou aqui tentar te dar uma imagem figurativa para você entender melhor o que significa o perdão. O perdão é uma, pensa assim, é uma desconexão energética. Você tira o plugue da tomada. Então, uma vez que a gente entendeu o que é o perdão, que é uma desconexão energética, que significa que você não vai continuar alimentando aquele sentimento, na hora que você consegue perdoar, se o sentimento voltar, porque de vez em quando a memória vem, o diálogo interno vem, é você se lembrar que você já perdoou. Então, não deixa essa pessoa que te fez mal habitar dentro de você, de ficar próxima de você, afasta ela. E qual é a melhor forma de você afastar isso? É você parar de ficar alimentando e relembrando tudo que passou. Então, vamos olhar aqui algumas dicas para a gente conseguir passar por esse processo do perdão. Então, a primeira coisa é a gente reconhecer a dor, reconhecer o mal que nos foi feito e permitir, no primeiro passo é importante a gente permitir sentir raiva, sentir ressentimento, chorar, ter dor. É não reprimir as emoções. A gente primeiro precisa colocar essas emoções para fora. Colocar para fora não significa ficar alimentando elas. Significa você extravasar. Depois, uma vez que você já pôs tudo para fora, aí sim a gente vai para o segundo passo, que é entender o que aconteceu. Por que será que aquela pessoa agiu dessa forma? Por que será que ela fez isso? Então, tentar entender como as coisas se processaram, como as coisas aconteceram, porque isso ajuda a gente a superar. Não é, eu não estou dizendo aqui a esquecer o mal, mas ajuda a gente a entender os fatos e depois disso a gente conseguir dar os próximos passos para a gente estar livre disso. Então,
é importante a gente também entender o nosso papel nessa situação. Como que isso pôde acontecer? E muitas vezes acontecem coisas horríveis sem que a gente tenha culpa alguma. Isso a gente precisa entender, acontecem coisas ruins. Mas a gente não pode ficar preso nisso. Esse é o ponto. Não dá para ficar preso nisso, porque isso te envenena, te intoxica, te faz mal. Então, o perdão é um ato de se autolibertar, não é um ato de libertação do outro, mas é da gente se libertar daquela vivência. Saber aquilo aconteceu, foi ruim, foi péssimo, sofri, mas eu não vou ficar presa nessa emoção, não vou ficar recordando o tempo inteiro isso. E quando vier de novo a recordação, fala, não, eu já perdoei. Então, o perdão é isso, é a gente permitir o ressentimento, a dor, a frustração, a tristeza, a perda, né? Ninguém gosta de perder e ir embora. E o que pode te ajudar também? É eventualmente você conversar com o terapeuta, se são vivências muito traumáticas, é você conversar com um amigo, buscar grupo de apoio. Isso são coisas que podem te ajudar. Mas assim, o importante é você lembrar de que é uma autolibertação. Você não está libertando o outro do mal que ele te fez. Você está se libertando do seu vínculo com ele, da sua ligação com ele. Você, ó, cortou a energia e deixa para lá. Claro que vai ter momentos, como eu já falei, que volta, a emoção volta, o sentimento volta. E aí você faz assim, ó, para, stop. Eu já perdoei e muda o seu pensamento. Vai pensar em outra coisa, uma coisa agradável. Procura pensar em memórias boas. É uma maneira que você tem para lidar com isso. Então é isso. Eu espero que você reflita sobre isso e consiga, em pequenos passos, ir perdoando quem te fez muito mal. E como o perdão é uma coisa muito importante na nossa vida, para a gente se sentir liberta dessa vivência, dessa energia ruim, eu preparei uma aula sobre os 3 níveis de nossos relacionamentos, que vai te ajudar a entender melhor como a gente também pode se perdoar. Então, clica no link aqui abaixo para você assistir essa aula gratuita e eu espero que você deixe depois o seu comentário aqui. Até a próxima!